Olá, eu sou a Maria Cláudia Bonadio e tô aqui para gravar o último episódio dessa série História dos Livros de Moda. Bom, é claro que essa série não pretende esgotar o assunto, né? Nem pretende ser toda a história, né, dos livros de moda para brincar com aquele livro tudo sobre moda. Mas apresentar alguns aspectos, né, dessa história, e sobretudo aqueles, né, mais voltados para a questão dos livros na área de humanidades. Ficou faltando um monte de coisa, né? Quem sabe eu tenho fôlego para vir fazer pequenos vídeos sobre, né, diferentes produções, né? Enfim, não posso prometer, mas posso tentar. Posso, assim, prometer que vou tentar, tá certo? Bom, então eu não podia deixar de terminar essa série sem colocar algumas questões, né? Algumas tendências do mercado na contemporaneidade. Então, assim, eu falei que os autores brasileiros ainda têm pouca divulgação, né? Que a maioria dos livros, né, que tratam de questões mais teóricas são publicados por editoras universitárias e que essas editoras elas acabam tendo um problema que é o seguinte: a distribuição, né? Muitas dessas editoras não conseguem distribuir os seus livros, né? Então você só consegue comprar se você tiver lá na loja dessa editora, né? Algumas já vendem pela internet, acredito que a maioria, né? Mas não é aquele livro que vai estar, né, nas grandes livrarias, na vitrine dessas grandes livrarias, né? Então, quer dizer, mesmo que eles sejam muito importantes, muitas vezes eles são mais difíceis de encontrar, eles ganham menos visibilidade, né? E essa questão da distribuição, ela é uma questão importante. Por exemplo, muitos desses livros não estão nem na Amazon, né? Que é o espaço hoje em dia que muita gente vai, né, para procurar esses livros de moda. Então, quer dizer, mesmo que essa produção aumente, né, ainda existe esse problema da distribuição. Eu preciso falar de uma editora também que ela não é universitária, né, porque não está ligada a nenhuma instituição, mas que vem sim incentivando a publicação, né, de uma série de livros resultantes de pesquisas, né, sobretudo, né, a partir de 2010, que é a Estação das Letras e Cores, que foi idealizada pela Kátia Castilho, que é uma pesquisadora da área, que já tinha organizado uma coleção de livros sobre moda quando era professora da Anhembi Morumbi, né? E o objetivo maior da estação sempre foi trabalhar com livros de autores brasileiros, né? E aí eu vou destacar alguns títulos, não quer dizer que eu considere esses melhores do que outros, né? Mas simplesmente alguns que de repente, assim, me ocorreu mais rapidamente aí de falar deles, né? Então, por exemplo, esse aqui, né, que é o Mancebos e Mocinhas, que é o livro resultante da dissertação de mestrado da Mariana Tavares Rodrigues, né? E que vai falar da relação entre moda e literatura no Brasil do século XIX, especialmente a partir dos romances do Joaquim Manuel de Macedo, né? Porque nesses romances do século XIX, tanto na França como no Brasil, né, porque os romances brasileiros devem muito a essa literatura francesa, né, a moda vai ganhar uma centralidade. Então, assim, falar como é que a personagem se vestia, como é que arrumava o cabelo, quer dizer, isso se torna uma questão importante. E a Mariana vai contar um pouco dessa história da moda, né, através dessa literatura. Aliás, outro livro, né, sobre moda, que é importante, que eu acabei não falando aqui, que também faz essa relação com literatura, é o Moda e Ironia em Dom Casmurro, né, da Janete Tavares, né? Então fica aí outra sugestão de leitura para vocês. Também da Estação das Letras, a Estação tem mais de 50 títulos publicados sobre moda, né? Acho que 3 ou 4 só são traduções, né? E aí eu vou destacar também o Moda e Modernidade na Belle Époque Carioca, né? Da Rosane Feijão, onde ela, que é uma pesquisadora que tem uma formação, né, em arquitetura, e nesse livro ela vai destacar a relação entre o Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro, as reformas urbanas do Pereira Passos, na primeira década do século XX, e a cultura de moda, né? Então, assim, como é que esse espaço urbano interfere, né, nessa questão das aparências, né? Então, enfim, é um livro também bem interessante que vai tratar desse assunto. A Estação das Letras e Cores também passou a publicar, né,
algumas coletâneas, né, aí com textos de diversos autores. Então, assim, trazendo muitas vezes pesquisas que acontecem num primeiro momento, né, em eventos, né, então, por exemplo, um que estava aqui, sumiu, não sei onde eu coloquei, sumiu, eu não sei onde eu coloquei, porque era para eu falar dele, mas agora não estou vendo aqui na minha frente, né? É o livro que resulta do projeto Zigue Zague, da Cristiane Mesquita, né? O projeto era da Cristiane Mesquita, mas o livro é organizado por ela e a Rosane Preciosa, né? É um livro bem bacana, porque esse projeto Zigue Zague, ele é um projeto que nasce um pouco, né, logo depois do boom das semanas de moda no Brasil e que pretendia comentar alguns desfiles de moda, né? Então, você não tem só o desfile, mas depois um evento que comenta os desfiles de outras temporadas, né? Com falas de especialistas, tanto do jornalismo quanto da área acadêmica, como artistas, né? E era um evento muito interessante. Esse livro, que foi publicado pela Estação das Letras e que sumiu aqui, né? Ele traz um pouco, né, dos debates que aconteceram, né, aí durante as várias edições desse evento. Aliás, volta Zigue Zague, né? E também, né, dentro dessa ideia de coletânea, a gente mais recentemente vai, né, ter aí a publicação, né, do A História da Moda, Moda na História, da editora Alameda, né, que reúne também trabalhos que foram apresentados inicialmente no GT, né, de História da Moda, do Seminário de História e Política, eu não lembro direito, Paulo Debon me desculpa, né, mas é um simpósio que acontece todo ano durante o evento, né, de História Política que acontece, Semana de História Política, que acontece na UERJ. E esse livro, né, esse tipo de livro ele ainda é pouco comum no Brasil, a Estação publicou alguns, né, mas eu realmente, assim, num primeiro momento, além da Estação e desse da Alameda, não estou lembrando de outros. Não quer dizer que eles não existam, né? Mas eu não estou lembrando. E é um tipo de publicação muito interessante, porque você tem a oportunidade de ver, né, um pouco o que cada pessoa está fazendo. Então, no caso do livro, né, organizado pelo Paulo Debon, pela Camila Borges e pela Joana Monteleone, a gente vai ter desde textos, né, que vão falar, como o texto como é que fala? Da Maria Cristina Volpe, né, que vai falar da roupa, né, no Império, né, então como é que isso está associado a uma ideia, né, aí então verde e amarelo, o Império sob a luz dos trópicos, né, então como é que a roupa aí, né, das pessoas ligadas, né, ao poder no Brasil do século XIX, até questões mais contemporâneas, como a questão da moda a gênero, né, num texto da Juliana Schmidt, em parceria com outro pesquisador, né, então assim, não é que não tenha, mas ainda precisa, né, crescer. E de modo geral, né, a gente tem então, predominando, a gente ainda tem, por exemplo, livros resultantes de pesquisas acadêmicas, publicados por diversas editoras, mas ainda é muito pouco. As editoras costumam preferir, né, publicar livros sobre o como fazer. Então a gente volta um pouco lá para o começo, quando eu disse para vocês, né, que durante muito tempo que a gente tinha eram os manuais, né, e os manuais de costura, os manuais de modelagem, né, os manuais agora de estilo, quer dizer, esse tipo de livro que explica como, né, então, e que te dá uma solução mais prática, ainda é o gênero de livro dominante, né, aí nesse, né, contemporaneamente, né, então é uma coisa também pra gente pensar por que os estudos sobre moda fazem menos furor. Não é que eles não fazem furor, mas os estudos teóricos sobre moda fazem menos furor. E o que a gente tem, por exemplo, né, nas livrarias aí predominantemente, eu já falei da editora Selman, e eu lembrei que eu tenho um livro da editora, que é esse aqui, né, e que vende, né, uma coisa do tipo: Dominando a Passarela, como as celebridades ofuscaram os estilistas no mundo da moda. Então, assim, esse gênero mais romanceado, né, e que promete contar fofocas, é outro gênero que, né, vem fazendo muito sucesso. Bom, como eu falei, eu poderia, né, ficar aqui
meses, anos, talvez, falando sobre os livros, né? Mas eu preciso encerrar, né? Eu tentei fazer um panorama geral, né? O fato do livro, de repente, não tá aqui não quer dizer que o livro não é importante, simplesmente eu tive que fazer, né, aqui uma seleção. E eu queria agradecer a vocês que acompanharam, que deram retorno, né? Que falaram, que legal, nossa, descobri esse livro, né? Esse diálogo, ele é importante, né? Então, sempre que vocês quiserem conversar, escrevam aqui pro perfil, né? Na medida do possível eu vou respondendo, às vezes eu demoro um pouco, mas eu sempre respondo, tá? E eu espero trazer novas séries, não só comigo protagonizando, mas também com outros pesquisadores. Obrigada, gente!